Apocalipse 16, versículo, nós vamos 3 e 7, 3 ao 7. Mas vamos estudar apenas o 6 hoje, né? Porque é um estudo bem profundo que nós queremos fazer hoje. Diz assim então: o segundo anjo despejou sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue como de um morto, e morreram todos os seres vivos do mar. O terceiro anjo despejou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e transformaram-se em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer: justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o Santo, por teres julgado essas coisas, pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhes destes sangue a beber, é o que merecem. Ouvi então o altar falar: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Olha só, vamos partilhar então, devagar. Nós estamos aqui já falando desta terceira taça, o terceiro anjo, que agora então este mar que se transforma, as águas do mar, dos rios que se transformam em sangue. E nós queremos partilhar o significado um pouquinho de tudo isso. Porquanto derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também o sangue que lhes é dado a beber, são dignos disso. Porquanto derramaram o sangue de santos e profetas, a água se torna em sangue, porque os habitantes do mundo haviam derramado sangue de inocentes. E aqui mais uma vez nós vamos entendendo a ligação entre os castigos e a pergunta do quinto selo. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Veja que a angústia humana daqueles inocentes que morrem. Desde a morte de Abel, Deus ensinara aos homens o princípio da vingança de sangue. Certamente requererei, está lá em Gênesis 9, né? O vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei, como também da mão do homem. Este motivo é citado frequentemente em outras profecias do Velho e Novo Testamentos, para explicar o castigo de diversas pessoas, indivíduos, cidades e nações. Consideremos esses exemplos. Jerusalém e Judá foram castigadas porque o rei Manassés derramou muito sangue inocente e fez Judá pecar com seus ídolos. Jeoaquim, um dos últimos reis de Judá, foi condenado pelo mesmo motivo, lá em Jeremias 22. O derramamento de sangue inocente foi um dos motivos da opressão e do cativeiro do povo de Israel. Salmo 106. Os profetas citaram o mesmo motivo quando falam das consequências dos pecadores de Israel e de Judá. Isaías 26, 59, Jeremias 7, Ezequiel 22. Uma outra passagem importante fala sobre a casa de Acabe, especialmente Jezabel, que foram castigadas por terem derramado o sangue dos servos, dos profetas, em 2 Reis 9. Todas essas profecias foram cumpridas nos séculos antes da vinda de Jesus e servem para entender a linguagem do Apocalipse. Como nós temos estudado e visto, o Apocalipse traz um estilo, é um estilo literário, é uma forma de contar a realidade, mas não para identificar o cumprimento principal dessas profecias de João feitas depois da morte de Jesus. Uma profecia relevante ao contexto do Apocalipse é a que nós encontramos em Joel. Em Joel 2:28, que depois de estabelecer a Jerusalém espiritual, Deus reúne as nações para o julgamento, lá no vale de Josafá. Os crimes são ofensas contra o povo do Senhor, inclusive o pecado de terem derramado sangue inocente em Judá. Esta vingança é ligada ao estabelecimento do reino de Deus e à sua habitação em Sião, temas que são profundos e principais no Apocalipse. Quando nós chegamos aos evangelhos, as figuras mais próximas se encontram nos comentários de Jesus sobre os pecados dos judeus. Ele condenou os escribas e fariseus por imitar as atitudes dos seus ancestrais em matar os profetas e justos. Logo em seguida, ele profetizou também a destruição de Jerusalém, uma profecia cumprida na década de 70, 70 depois de Cristo. Comentários também semelhantes aos relatos de Lucas 11, 45 ao 52. Observamos aqui a semelhança das palavras de Jesus e essa condenação da meretriz do Apocalipse. Capítulo 16 do Apocalipse, versículo 6, também no 17, 6. Alguns estudiosos, inclusive, incluem
que são profecias do mesmo castigo, e que a meretriz, a Babilônia, né, do Apocalipse, é a cidade de Jerusalém. Existem vários argumentos a favor dessa interpretação. É claro que há outros contra também. Isso nós vamos vendo, né? Agora a questão para nós que precisamos abordar é a seguinte: as semelhanças entre os comentários de Jesus e a linguagem do Apocalipse provam que a meretriz é Jerusalém? Na verdade, é a mesma questão que surgiu já no capítulo 11, quando falou da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde estão também o seu Senhor crucificado. E existem ainda aí, então, algumas interpretações que questionam se seria ou não a grande cidade, a grande meretriz, Jerusalém, ou não. Mas, assim, outro ponto é a linguagem semelhante. Não prova que os assuntos sejam idênticos. Este fato é importante no estudo de qualquer profecia da Bíblia. O fato de 2 livros usarem linguagens semelhantes não quer dizer que necessariamente falam do mesmo assunto. É claro que Jerusalém e os judeus também mataram os profetas e os santos, mas o governo romano também perseguiu e matou os servos de Deus. Em qualquer dos 2 casos, a ênfase do Apocalipse está na morte das testemunhas de Jesus e não nas mortes dos fiéis do Velho Testamento. Teremos mais observações sobre a data do livro e o escopo de suas profecias no decorrer do nosso estudo e da nossa catequese aqui na nossa Léxio Divina.